Talvez você ouviu esse tema e não compreendeu o significado de tudo isto, mas é uma palavra de Deus para nós, no caminho do vento, no caminho do vento. E quando você pensa em vento, você lendo um pouco sobre o que é o caminho do vento, o que é o vento, é um ar em movimento. E eu me lembro que quando criança, na minha infância, e até os dias atuais, eu não gosto muito de vento. Vento me trazia um desconforto, porque eu não consigo controlar o vento. O vento, ele se move, a gente sabe que ele está por perto, mas eu não estou vendo o vento. O vento, ele tem uma direção. E muitas vezes eu preciso percorrer o rastro dele, eu preciso ir atrás do rastro do vento para ver onde ele vai. Sabe, o vento fala. E às vezes nós não ouvimos de forma audível o vento, mas ele fala. Às vezes mais forte, às vezes mais suave, mas ele fala. A gente ouve o barulho do vento. E a palavra de Deus associa o vento com todas essas características ao Espírito Santo, que é o Deus presente, é o Deus conosco, é o Deus que está em nós. E o nosso Senhor é aquele que fala conosco, Ele está por perto, Ele está entre nós. O próprio Senhor Jesus, Ele falou que estaria conosco todos os dias, e que quando Ele fosse, como Ele voltou ao Pai, Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco. Todos os dias, eu e você podemos ouvir a voz do vento, do Espírito Santo, que fala comigo e com você. E a chamada do Senhor é para que nós não endureçamos os nossos corações, que nós ouçamos o Espírito Santo, ouçamos a voz de Deus através da pessoa do Espírito Santo. É interessante que lá em Provérbios, capítulo 11, 5, fala que assim como você não conhece o caminho do vento, também você não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Porque o caminho do vento é um caminho de confiança. Quando você entra nesse caminho, que é o caminho de Deus, que é um caminho que não tem mais como voltar atrás. Muitas de vocês têm um testemunho tão lindo. A Paula estava falando sobre a vida dela. Não tem mais volta. O André, aquele que foi companheiro dela por alguns anos, deu a ela filhos. Foi uma bênção. Foi um tempo especial na vida dela. Mas já passou. E a nossa vida com Deus é uma constância, é uma construção, é uma vida que precisa ser edificada dia após dia. Porque as coisas não voltam mais, não adianta. Mas nós temos a oportunidade de ouvir mais o vento, ouvir mais a voz de Deus, estar mais sensível às coisas que estão ao nosso redor. E a vida com Deus nos leva para esses lugares, de estarmos mais perto do vento, do Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu queria compartilhar com você uma palavra que tem falado muito comigo. Porque muitas vezes a gente está nas situações difíceis da vida, às vezes criamos expectativas, criamos objetivos, estratégias, expectativas de um novo tempo, e parece que não vem isto para nós. Parece que não acontece conforme nós planejamos. E parece que as coisas estão mortas, ou então estão ficando pior cada vez mais. E eu quero compartilhar com você um texto que está lá no profeta Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 37,
Mas antes do capítulo 37, tem o capítulo 36. Quando então Deus fala ao profeta que daria a nós, ao povo dele, aos filhos dele, um coração novo. Deus trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne. E Deus colocaria em nossa vida o Espírito Santo de Deus. Você vai ler lá no capítulo 36, versos 26. Mas eu quero compartilhar uma palavra que está no capítulo 37, alguns versículos, e você vai acompanhar a versão ali, na mídia, que é a versão da NVI. E é um texto tremendo. E eu não vou ler todo o texto, você pode ler todo o texto depois na sua casa. Mas aqui fala sobre um vale dos ossos secos, que foi uma visão que Deus deu ao profeta. É interessante que ali, começando no verso 1, fala que a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E o Senhor me disse ao profeta: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. A seguir, ele, o Senhor soberano, me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Sabe, esse texto, ele fala sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre pessoas que estavam mortas e que foram revividas. Pessoas que ainda estão mortas e que precisam ganhar vida. É uma visão de Deus para um profeta, porque o profeta via nos tempos, nos dias dele, pessoas mortas. E eram muitas pessoas, como um vale mesmo de ossos secos. E aqui vai falar sobre um vento que vem, um vento forte, e que vai soprar vida. Quando então Deus criou o homem e a mulher, Deus soprou vida, o roar. É como se fosse no original um hálito que Deus soprou, trazendo vida sobre as pessoas. E Deus ainda continua trazendo vida a cada uma de nós. Profetize, profetize, diz o Senhor para aquele profeta. Então, quando nós pensamos diante dessa palavra, diante de momentos de ossos secos da nossa vida, onde a gente não vê possibilidade, onde a gente não vê saída, onde a gente não vê vida. Às vezes a gente olha para os nossos filhos, para os nossos amados, para os nossos relacionamentos de pessoas mais de perto de nós, e nós não achamos vida, nós não encontramos possibilidades, nós encontramos saídas para circunstâncias, para situações. Mas o Senhor, Ele traz algo que é só dEle para nós. Porque o Senhor é que traz vida a nós. Então, uma das coisas que nós podemos pensar é que o vento do Espírito Santo sopra onde quer. Nós não sabemos como vem, porque é no tempo de Deus e é do jeito de Deus. Às vezes a gente pensa que da nossa maneira, do nosso jeito é bem melhor. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar. Eu gosto de pensar que eu tenho boas ideias e que eu posso convencer o Senhor das minhas boas ideias. Quem é parecido comigo?
Tem um monte de gente assim. Mulher tem ótimas ideias, gente. Para tudo. Né? Para saídas para o marido. Para que ele seja melhor. Né? Boas ideias para os filhos. Como ele sair daquela situação. E a gente vai dando um jeitinho. Mas a gente sabe que no final de tudo isso, eu creio que às vezes Deus está olhando para nós e até sorrindo lá de cima. E Ele fala assim, filha, não é bem assim. Eu vou fazer melhor que você. E a gente se encontra então num lugar onde percebe que do nosso jeito, as nossas ideias muitas vezes são lícitas, são incríveis, mas Deus dá sempre uma melhoradinha. Amém? Por isso que nós colhemos tantas coisas boas. Por isso que nós temos tantas respostas boas que Deus nos dá. Tem que ser do jeito de Deus. Mas é interessante que fala que o texto que a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Sabe, tudo que você está vivendo tem a mão do Senhor. Você sabia disso? Amém? Tudo que você... Amém, gente? Talvez você pense, mas não estou vivendo uma boa fase. Mas tem a mão do Senhor. Eu estava vendo a Leila lá atrás. E sempre quando a gente pensa em ossos secos, a gente pensa em dores. A gente pensa em morte, em situações difíceis. Mas todos sabem um pouco do testemunho da Leila e da irmã dela, da Bia. E eu me lembro bem que muitos de vocês foram visitar a Bia. E eu fui um dia visitar a Bia, há poucos dias do seu falecimento. E quando você olhava, se você olhasse a situação ali, era tudo para ter um ambiente de morte. Né? Um ambiente de um hospital, um câncer bem agressivo. E foi tão lindo, porque a Bia, ela não estava morta. Ela não estava morrendo. Ela sabia que tinha vida. Sabe, o vale dos ossos secos, às vezes, nos traz um aspecto fúnebre, mas Deus, Ele traz vida onde há morte. Deus traz vida onde você olha para situações e não vê nenhuma saída. Porque o vento sopra onde Ele quer. E como Ele sopra, às vezes você está numa situação perdida, você não tem esperança, e Deus vem e sopra o vento dEle. O Espírito vem e as coisas mudam na sua casa, nos seus relacionamentos. Quantos podem dar testemunho que não havia expectativa de filho se converter, de marido se converter, de um amigo se converter, de uma pessoa se converter? Um dia, lá conforme João, o Evangelho de João, capítulo 3, ali tem um relato interessante que fala que um dia um homem religioso, importante, um fariseu, ele foi visitar Jesus. E ele foi visitar Jesus à noite. Com certeza ele estava preocupado com a aparência. O que iam dizer de Nicodemos, se soubessem, né, no caso, que ele estaria visitando Jesus. Então ele vai à noite, e ali ele vai saber de Jesus, ou queria saber de Jesus algumas coisas concernentes à religiosidade. E ele pergunta, ele fala para Jesus, Jesus, eu sei que o Senhor ensina coisas que vêm de Deus. As suas obras, o que você tem feito, são obras que só podem ser de uma pessoa que vem de Deus. Não é pouca coisa. Ele estava admirado
por tudo que Jesus estava fazendo naqueles dias. E Jesus não deu uma resposta a Nicodemos. Sabe, às vezes a gente quer perguntar coisas a Jesus, porque o nosso senso religioso é formatado. A gente coloca Jesus numa caixa. A gente coloca o Senhor dentro dos nossos parâmetros de comodidade. E Jesus estava desconfortando um religioso importante daqueles dias, um fariseu. E sabe, foi interessante que Jesus falou para ele, não o que ele perguntou, ou sobre o que ele perguntou. Jesus falou para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí ele ficou indignado. Como nascer de novo? Eu já sou velho. Não é impossível entrar de novo no ventre da minha mãe. E Jesus novamente falou: você precisa nascer da água e do Espírito. E Jesus fala algo interessante para aquele homem, Nicodemos. Jesus fala para ele: o vento sopra onde quer, lá em João 3:8. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, irmãs, não tem a ver com controlar o vento. A religião, ela controla Deus. E quantas coisas que nós temos que quebrar no nosso espírito de religiosidade, porque nós queremos controlar. Nós queremos controlar o que Deus vai fazer e a forma como Deus vai fazer na nossa vida. E você que é mais controladora, você sabe do que eu estou falando. Você que é mais esquematizada, você que é mais racional, você que é mais estruturada, né? Você quer muitas vezes controlar as situações. E Deus estava falando: o vento sopra como Ele quer. Sabe, há duas alternativas na nossa vida. Há dois jeitos de viver a vida: na perspectiva da terra ou na perspectiva do céu. Não há outro jeito para nós. Não há outro jeito para nós. O vento sopra e nós precisamos seguir o vento, porque o Espírito Santo é que dá a direção na nossa vida. Mas também o vento do Espírito Santo gera vida, muda destino, amém? Muda o nosso destino. O destino profético para todo aquele que é nascido seria estar eternamente com Deus. Mas nós sabemos que o pecado desviou esse caminho. Mas sabe, você que está aqui esta noite, há um destino de Deus para você. Um destino que promete coisas maravilhosas. Um destino em Deus. E nós temos que estar nessa disposição de realmente seguir o vento. Seguir o vento. Porque a mudança precisa mudar muitas coisas na nossa vida. Esse vento vai gerar vida àquilo que está morto. É interessante que aqui fala que havia numerosos ossos secos, significando que aqueles ossos já estavam secos, sem nenhuma possibilidade de restauração, de ter vida. Mas conforme Hebreus 11:3 fala que pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que é visível nasce do invisível. Olha que coisa mais linda. O que é visível nasce daquilo que não vemos. Nós não vemos, mas está nascendo. Está sendo gerado dia após dia. Quantas coisas que você orou há anos, só agora você está começando a perceber. Quantas coisas que você pediu a Deus lá atrás, sem às vezes até ter consciência, sem ter um entendimento claro do que você queria. Mas você agora percebe que Deus está fazendo na sua vida. Quantas coisas que você não consegue
ter domínio. E o Senhor, Ele faz essa gestão para você, Ele vai à frente, Ele vai dando direção. E nós vamos seguindo esse vento. Há coisas que estão mudando, irmãs. Você pode dizer, há coisas que estão mudando na minha vida? Será que você pode dizer? Nós somos mutantes. Todos os dias há mudanças na nossa vida. E saiba que não é mudança para o pior. Às vezes a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para os lados e a gente pensa que estamos piorando. Mas a palavra de Deus fala que nós estamos sendo forjadas, formadas. Às vezes formadas no fogo, sendo as coisas realmente que são difíceis. Mas nós temos que estar nessa expectativa, nessa perspectiva do céu, que Deus vai estar mudando, gerando vida naquilo que está morto, naquilo que é difícil. Eu gosto de lembrar do texto de quando está lá no Evangelho de João, capítulo 11, a história de Lázaro. Quem conhece a história de Lázaro? Lázaro era um dos amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. E lá a palavra de Deus fala, no Evangelho de João, capítulo 11, que Jesus, ele saiu ali de Jerusalém e ele foi para o norte da Judéia. Ele foi para bem longe de Jerusalém e também longe de Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria. E Jesus, quando estava lá no norte, lá da Palestina, da Judéia, Jesus soube de uma notícia, que Lázaro estava doente. A notícia veio dessa forma, mas Jesus falou para os discípulos, não, Lázaro não está doente, ele morreu. E os discípulos não compreendem aquilo e falam, Jesus, sabendo que Lázaro está doente, você não vai voltar? E o texto diz que Jesus ainda ficou mais dias ali, até o dia que Jesus voltou para Betânia. Pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros, Jesus voltou para aquele lugar. E lá estava Marta e Maria chorando porque Lázaro havia morrido. E quando então Jesus chega, a primeira coisa que Marta fala, e depois Maria repete, Senhor, nosso irmão morreu. Se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. Sabe quantas vezes nós falamos dessa forma? Senhor, o Senhor não estava aqui nessa situação, por isso que aconteceu isso. Senhor, o Senhor não veio quando eu precisava. O Senhor não acertou essas arestas, porque o Senhor não estava preocupado como eu estou preocupada. O Senhor não deixou meu filho entrar nessa situação, porque o Senhor não estava aqui, Senhor. E o Senhor ali chorou. Não chorou pela morte de Lázaro, como alguns dizem por aí. O texto é muito explícito. Ele olhou aquela situação ali, as pessoas chorando, e Jesus teve compaixão das pessoas, porque muitos daqueles não tinham esperança de vida. E Jesus vai até então um túmulo, onde Lázaro está morto há 4 dias. E ali Jesus fala, tire a pedra. Sabe, esta noite Jesus está falando para você, tire a pedra. Às vezes nós colocamos pedras e não deixamos as coisas acontecerem. Mas Jesus quer que nós tiremos pedras. As pedras do caminho que está nos atrapalhando. As pedras que nós podemos sim tirar. Nós podemos chamar amigos para tirar a pedra conosco. Nós podemos chamar pessoas próximas a nós para ajudar a nossa dificuldade de tirar a pedra. Mas é preciso tirar as pedras, irmãs. É preciso tirar pedra que está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer em nós. E através de nós, na nossa casa, com os nossos amigos, da nossa empresa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que estivermos, Deus quer fazer.
E Jesus falou, tire a pedra. E quando aqueles que estavam ali tiraram a pedra, Jesus falou, Lázaro, saia daí. Imagine se não tivessem tirado a pedra. Lázaro estaria vivo lá, mas com uma pedra que estava impedindo dele vir para fora. Pedras são os obstáculos que nós colocamos para o agir de Deus, para o vento soprar na nossa vida. Muitas vezes nós impedimos a ação do Espírito Santo, porque nós temos pedras. E às vezes nós vamos amontoando pedras na nossa vida, na nossa dureza de coração, na nossa incredulidade, nas nossas displicências, nas nossas más escolhas, nos nossos tempos perdidos, nas nossas distrações. Sabe, Deus, Ele quer que você tire a pedra. Será que você está disposta a tirar pedras? Deus quer que nós tiremos pedras. E ali era só aparência de morte, porque Lázaro estava vivo, ele foi ressuscitado, porque Deus tem o poder para ressuscitar, amém? Deus tem poder para ressuscitar. Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita projetos, Ele ressuscita ideias, Ele ressuscita vidas, pessoas, Ele ressuscita. Ele ressuscitou você, que entregou a vida a Ele. Você estava morta, você sabia? Eu estava morta. Aos 17, até os meus 17 anos eu estava morta e não sabia. Eu tinha colocado pedras de orgulho, pedras de achar que eu estava bem, pedras de achar que eu não precisava de Deus. Mas um dia, eu tive que tirar essas pedras. E Jesus falou assim, vem para fora, porque você está viva. Eu ressuscitei você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É interessante que o texto fala, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivem. Sabe que você tem poder nas suas palavras? Quando o profeta recebe essa ordem de Deus, profetize, profetize, é a mesma ordem que Deus tem falado para os nossos dias. Nós precisamos profetizar sobre aquilo que está morto. Profetize, profetize aquilo que está podre, aos ossos secos. Profetize, profetize vida. Então há poder nas nossas palavras, daquilo que nós falamos, aqueles que são os nossos amados. Quantas vezes nós destruímos a nossa casa, quantas vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar. Às vezes eu penso que a mulher precisaria ser mais contida em muitas coisas. E claro que eu sempre oro por ousadia, e eu oro por sua vida, para que você seja mais ousada. Mas também eu oro pela minha vida, para Deus me dar mais sabedoria, para eu falar no horário certo, no tempo certo, o que é o certo. Mas eu preciso profetizar o que dá vida. As minhas palavras têm poder, as suas palavras têm poder. Nós precisamos profetizar aquilo que muda as situações. Vim de uma conferência de 3 dias, nós estávamos, eu e o pastor Evaldo, no GKPN, que é uma das coberturas da comunidade Siloé. Ali havia centenas de pastores, pastoras, e quantos testemunhos tremendos, E nós precisamos começar a compreender realmente o que Deus está querendo fazer. E um pastor estava falando que eles têm um grupo de jovens que vão, no tempo de férias, eles vão
com uma campanha missionária para alguns lugares. E ano passado, se não me engano, eles foram para a Bolívia. E lá na Bolívia, eles estavam assim naquele lugar, um lugar bem difícil, vocês sabem, para o Evangelho. E eles estavam naquele entendimento, conforme o Evangelho de Mateus, quando fala que então, por onde nós fôssemos, nós colocaríamos as nossas mãos e as pessoas seriam curadas. Que outras pessoas orariam em línguas, tudo aquilo que é para o Filho de Deus. E que então pessoas ressuscitariam. E aqueles jovens estavam muito animados com esta palavra. E eles estavam perguntando ao pastor que foi com eles: pastor, se nós orarmos pelas pessoas, elas vão ressuscitar? E o pastor falou assim: sim, vão, conforme a palavra. Vamos confiar, vamos ter uma ação profética. E quando a gente pensa em ressuscitar pessoas, a gente já pensa em um morto físico que ressuscita, como Jesus ressuscitou Lázaro. E eles foram então ali num lugar onde havia muitas pessoas doentes, e oraram por cura e viram curas. E eles ficaram muito animados quando viram aquelas curas, aqueles jovens orando, né, num movimento mesmo de avivamento. E eles foram então para um lugar onde os mortos, numa situação de acidente, haviam sido colocados. Eu não sei se é uma câmara mortuária, mas alguns mortos estavam naquele lugar. E aqueles jovens foram lá e começaram a orar por ressurreição. E oravam com fé, impunham mão sobre aqueles mortos. E o pastor estava contando, e o pastor só assim, né, vendo o que o Senhor ia fazer. E oraram horas ali, ninguém foi levantado, né, em ressurreição, dentre aqueles mortos fisicamente. Mas um daqueles jovens chegou assim, de repente ali, e falou para eles: gente, vamos para o outro salão, tem um monte de familiares desses que estão mortos. E eles estão muito abatidos, eles estão sofrendo, vamos para lá. E eles foram para outra sala, para o salão anexo a este lugar, onde havia aqueles mortos. E lá, eles começaram a cuidar daquelas pessoas, a consolar. Foram buscar refeições para aquelas pessoas simples. Começaram a pregar o Evangelho. E aquelas pessoas começaram a entregar as suas vidas a Jesus. E um daqueles jovens levantou em alta voz e falou assim: Jesus está ressuscitando os mortos aqui neste lugar. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Nós estávamos mortos e fomos ressuscitadas. A palavra de Deus se cumpre. Sempre a palavra de Deus se cumpre, não volta vazia. Ela não volta vazia. Também o vento do Espírito Santo dá propósito à vida. O texto que a Amanda falou sobre ventos fortes, tornados. Isso tem a ver muito com catástrofes. Talvez por isso que eu tenho um certo receio dos ventos fortes. Esses dias nós vemos tornados, né? Ouvimos pela televisão. Eu não estava em Joinville, eu vi pela televisão os tornados que invadiram, né, Santa Catarina, e parece-me que nesses últimos anos estão aparecendo. E sempre tornado, né, tem cheiro de catástrofes, de pessoas que vão passar por dores, por perdas, não só perdas materiais, mas perdas também pessoais, pessoas que morrem nessas situações difíceis. Mas quando a gente pensa em catástrofes, sempre a gente pensa em propósito. Porque a maioria dos projetos sociais do mundo, a maioria das ações humanitárias, a maioria dos gestos de compaixão, de misericórdia do ser humano foi resultado e é resultado
de pessoas que passaram por dores difíceis. E sabe, o vento, que é este vento forte, ele cria propósito, ele dá propósito às pessoas. É interessante que quando nós olhamos para os heróis da fé, quantas coisas eles passaram, e a palavra de Deus lá em Hebreus vai falar que eles tiraram da fraqueza a força para poder cumprir um propósito, para poder avançar no propósito, naquilo que Deus tinha para eles. Quantas de vocês têm dores, perdas? Eu vejo a Paula serve lá no Zoom com as crianças, em alegria. Uma pessoa que perdeu o marido há pouco tempo, e o luto dela foi a adoração a Deus. Sabe, irmãs, o propósito da vida é gerado quando nós começamos a olhar para aquilo que Deus olha, para aquilo que Deus enxerga. Deus levou o profeta aos ossos secos, porque Deus queria dar vida àquelas pessoas, como Deus quer dar vida a todos nós. Eu quero encerrar contando uma história. Mas eu vou ler só aquele versículo que diz que lá nos versos 7, 8 e 10, que enquanto profetizava, houve um barulho. Esse barulho eram os sinais que Deus daria vida àqueles ossos. Quantos sinais que Deus nos dá, mostrando que vai sim ter vida, aquilo que nós achamos que está morto, ou aquilo que realmente está morto, mas que Deus pode ressuscitar. E ali fala sobre, então, tudo aquilo que Deus está fazendo, está chacoalhando, Deus está movendo as coisas, céus e terra, para aquilo que deveria acontecer. É interessante que aqueles barulhos que estavam sendo feitos, dos ossos se moverem, o texto fala que não havia vida deles. Então, não é porque está se movendo alguma coisa que já há vida. Deus quer fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais. Mas o texto diz que o profeta profetizou conforme a ordem de Deus, a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Sabe, Deus está levantando um exército, irmãs. Nós estamos nas últimas batalhas. Nas últimas batalhas. Por isso que você que está sem propósito, você que se coloca numa situação de que não vê sentido as coisas, sabe, olhe para o Senhor. Busque no Senhor. Ouça o Espírito Santo que está falando a você. O propósito de Deus para cada uma de nós já foi falado. A palavra de Deus é clara. É clara. Não é você ter sucesso. Não é você ser bem-sucedida. Não é você ter uma família maravilhosa. Não é você ter um conforto. Não é isto. Quantas pessoas têm tudo isto e estão tirando a vida? Quantas pessoas têm tudo isto e estão desgraçadas? Quantas pessoas têm tudo isso e não dá valor a nada? A propósitos maiores. E o Senhor já colocou à nossa disposição para que a gente possa cumprir aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Deus nos deu dons, Deus nos deu lugares certos para estarmos, tudo isso para que a gente avance. Mas eu quero terminar com uma história. Essa história eu ouvi alguns anos atrás, e sempre o Senhor me traz à mente para eu poder, então, até fazer com que essa história seja parte de mim. E, se não me engano, é uma história verídica, aconteceu realmente. Não foi no Brasil, se não me engano, foi na Inglaterra. E a história que conta que numa igreja muito rica, cheia de vitrais, um dia aparece uma pessoa muito simples,
um homem descalço, e ele vai até aquela igreja, e ele começa a frequentar aquela igreja. Todo dia, ao meio-dia, aquele homem ia àquela igreja, e ele ficava atrás, lá no final da fileira de bancos, e ele colocava-se lá, e ele ficava em silêncio. E o sacerdote daquela igreja, ele começou a notar aquele homem. E no primeiro momento ele começou a ficar desconfortável, porque algumas pessoas começaram a perguntar àquele sacerdote: ah, você viu aquele homem? Não é esquisito? Será que ele não está com má intenção? Será que ele não quer roubar alguma coisa? E aquilo então entrou nos ouvidos daquele sacerdote como um alerta. E ele começou a observar mais de perto aquele homem. Até que um dia ele resolveu chegar-se ao homem e ele perguntou àquele homem: olha, eu estou notando que você, todos os dias, você vem aqui no mesmo horário, você fica alguns instantes, você abaixa sua cabeça e depois você vai embora. Você precisa de alguma coisa? Você quer um conselho? Por que você vem, você faz assim, não pede nada? E aquele homem falou ao sacerdote: olha, eu venho todos os dias aqui, e eu fico observando vocês, e eu vejo que vocês fazem orações tão lindas, e eu não sei falar bonito como vocês, e eu apenas fico em silêncio e falo para Jesus: Jesus, aqui é o Zé, e vou embora. Aí o sacerdote achou tão singular e falou assim: tá bom, pode vir então todos os dias. Mas até um dia que o sacerdote notou que aquele homem não esteve naquele ambiente. Era meio-dia e o Zé não apareceu. Passaram-se semanas e aquele sacerdote começou a ficar preocupado: onde está o Zé? Aí ele foi até a vizinhança ali da igreja, porque falavam que ele ficava num local de abrigo, perto da igreja. E o sacerdote perguntou para as pessoas: vocês viram o Zé? Ele é um senhor assim, tem um chapéu, sempre está descalço. E as pessoas perguntam: ah, sim, conhecemos o Zé. O Zé, ele sofreu um acidente. E ele está no hospital, já está hospitalizado há quase um mês. Que hospital que o Zé está? Perguntou o sacerdote. Aí o sacerdote foi até o hospital. E quando o sacerdote chegou ali, né, na parte que é recepção do hospital, daquele bairro, perguntou: olha, eu vim à procura de um senhor, falaram que ele sofreu um acidente algumas semanas atrás, e esse senhor, ele sempre usa um chapéu, né, assim, alto, e colocou a característica. Aí a pessoa fala: ah, o Zé! Você conhece o Zé? Você: ah, conhecemos, todo mundo aqui conhece o Zé. Aí o sacerdote: mas é o meu Zé? Será que a pessoa que ia todo dia lá à igreja, ao meio-dia, e ela falou assim: olha, o Zé é uma pessoa conhecida. O Zé, ele é uma pessoa que depois que ele entrou, ele veio para esse hospital, as coisas não são mais as mesmas. O Zé, ele vai todos os dias, em algumas horas, ele vai de leito em leito. E até a pessoa, o diretor do hospital, permitiu que ele fizesse isso. Ele vai orar pelas pessoas. Ele é uma pessoa tão amável, uma pessoa diferente. E as pessoas aqui estão melhores, porque o Zé está aqui nesse lugar. Aí ele foi então: qual é o quarto do Zé? Ah, o Zé, ele poderia até ter saído, mas nós mantivemos ele aqui, porque ele não tem para onde ir, ele está em algum tratamento. E o diretor deixou o Zé ficar aqui, mas ele está no quarto tal, e ele deve estar nesse horário lá. Porque todo dia, ao meio-dia, ele vai para o quarto dele.
E ele fica lá um tempo, depois ele vai fazer a função dele. Aí aquele sacerdote foi até aquele quarto, e quando ele chegou lá estava o Zé. E ele então começou a conversar com o Zé. Ô Zé, né, que surpresa, né? Você foi então acidentado, está nesse hospital. O que aconteceu com você? Eu falei, eu estava realmente quase morri, eu fiquei na UTI, fiquei mal, mas agora estou bem e já faz 2 semanas eu estou aqui e o diretor deixou que eu ficasse. E o sacerdote percebeu que o Zé estava diferente, alegre, falante. Falei, mas eu estou vendo a pessoa lá na recepção falou que você está diferente, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu, Zé? Você, sacerdote, você lembra quando eu ia na sua igreja? Todo dia, ao meio-dia, e lá eu orava, eu falava assim para Jesus, Jesus, aqui o Zé. Sim, eu lembro. Então, aqui no hospital, eu também, todos os dias que eu fiquei aqui ao meio-dia, eu falava, Jesus, aqui o Zé. Até que um dia, Jesus chegou e falou assim, Zé, aqui é Jesus. E aquele dia, sacerdote, eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu realmente entendi tudo. Quem é Jesus? E todas as coisas mudaram na minha vida. E quando eu vi aquela história tão simples, eu fiquei tão impactada. Eu fiz o teste. E nós vamos fazer o teste nesta noite. Eu cheguei em casa e eu fiquei mesmo muito comovida, porque eu sei que é dessa forma. Porque um dia, lá atrás, aos meus 17 anos, eu fui tocada pelo Senhor. Eu fui levada pelo vento. O Espírito Santo veio habitar na minha vida. E eu me lembro que, então, quando eu vi essa história, eu cheguei em casa muito impressionada com o que Deus faz. E eu orei. Eu estava diante do Senhor. E eu falei para Jesus, Jesus, aqui é a Nana. E eu ouvi a voz de Jesus. Eu sei, Nana, quem é você. Eu me lembro que orei e eu chorei. Porque eu sou conhecida de Jesus, Ele me conhece. Eu gostaria que nós nos colocássemos em pé, todas nós. Talvez você esteja aqui nesta noite e você nunca se colocou diante do Senhor de forma tão pessoal. E eu queria que você falasse como eu falei naquele dia, Jesus, aqui é a Nana. E eu ouvi a voz dele, sim, eu sei, Nana, quem é você? Eu creio que Jesus vai falar com pessoas aqui. Talvez você está aqui nesta noite, você, como até meus 17 anos, não se importou com Jesus. Talvez você seja apenas uma religiosa, alguém que respeita a religião, alguém que foi convidada a estar aqui. Eu vi que há pessoas que vieram pela primeira vez. Mas é um convite para você, de você entregar a vida a Jesus. Todas nós, um dia fomos encontradas, e sabíamos quem éramos, pecadoras, não pelo que fizemos, mas pelas nossas escolhas.
Escolher estar longe de Deus é o maior pecado. E quando nós confessamos o pecado de estar longe de Deus, de forma sincera, a palavra de Deus fala que se nós crermos e confessarmos que Ele é Senhor, que Ele ressuscitou, que Jesus está vivo, nós somos salvas. Então eu queria fazer esse desafio para você que está aqui nesta noite. É para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. E depois nós vamos fazer a outra parte de falar com Ele. Então eu queria falar com você. Eu queria que você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que você orasse. É uma oração muito simples. Eu queria que você, de olhos fechados, você repetisse aquilo que eu vou falar. É a oração sua, não é mais a minha. Eu já fiz essa oração. Eu queria que você orasse, falando para Jesus assim. Ore no seu coração de forma sincera. Você que quer entregar sua vida a Jesus, quer conhecê-lo, ser conhecida dele. Jesus, eu estou aqui nesta noite, porque há um vazio no meu coração. Eu reconheço que até este dia, eu não me importei em buscar o Senhor, de conhecê-lo. Mas, Senhor, neste dia, agora eu entrego a minha vida a você. Venha habitar no meu coração. Venha transformar a minha vida. Eu quero entregar tudo ao Senhor. Venha habitar em mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu queria conhecer você. No seu lugar, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, se você fez essa oração. Há alguém aqui, nessa noite, que fez essa oração de forma simples? Amém, amém. Há mais pessoas? Há mais pessoas? É uma oportunidade para você. Eu queria que você que levantou sua mão, você pudesse vir aqui à frente, a gente quer orar por você. Amém. Nós podemos saudar o Senhor. Amém. Não há mais ninguém. Se você se sentiu constrangida, você pode conversar com qualquer pessoa aqui. Se você teve dúvidas, também você pode buscar. Nós vamos orar pela Gabi. Estenda a mão a ela. Senhor, nós colocamos a Gabi, Senhor, mais uma vez, porque ela já está diante do Senhor. Então, como igreja, Senhor, confirme a decisão da Gabi, Senhor. Venha com o Teu Santo Espírito sobre ela. Batize-a, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó amado do nosso coração, nós já temos conhecido o Senhor. Que a Gabi, Senhor, possa conhecê-lo mais, buscá-lo mais e mais todos os dias da vida dela agora. Que ela possa fazer parte do corpo, pertencendo, Senhor. Que nós possamos ser amparo, apoio a ela, suporte para ela, Senhor. Que ela possa entender, ó Pai, que somos família do Senhor. E que ela agora faz parte desta família. Que ela é filha amada do Senhor. Ó, Senhor, confirma isso no coração da Gabi, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Amém, Gabi. Deus abençoe, Gabi. Essas pessoas vão te acompanhar. Amém? Então, nós vamos fazer desta forma. Eu queria que a banda já estivesse aqui em cima. De forma muito sincera, como eu fui naquele dia e Deus falou comigo, você vai falar seu nome
E você vai falar como Zé e como eu falei um dia. Jesus, aqui é a Gabi, aqui, né, a Rali. Então você vai falar seu nome. E você vai esperar um toque de Jesus. Amém? E esse toque, ele pode ser instantâneo. Você pode ouvir a voz dele. Você pode ouvir uma resposta de oração. Você pode ouvir apenas um sopro. É o Senhor. Ele age como Ele quer. E nós vamos estar cantando, ouvindo essa música. Vento do Espírito sopra neste lugar. E você vai fazer desta música a sua oração. Sopra na minha vida. Sopra em mim, Jesus. Sopra, sopra. Então vamos lá. Você pode falar. Jesus, aqui é a você. Jesus, aqui estão as suas filhas, cada uma delas. O Senhor as chama pelo nome. Obrigada, Jesus, porque nós sabemos, nós cremos que o Senhor é aquele que vai à frente. O Senhor é aquele que sopra sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que nos sustenta de pé. O Senhor é aquele que gera propósito, gera vida em nós. O Senhor é aquele em quem nós podemos confiar. O Senhor é aquele em quem nós podemos esperar todas as coisas. Então, Senhor, nesta noite, que o Senhor, ó Pai, possa ter tocado cada uma das minhas irmãs, que elas possam ter sentido o Teu toque, porque o Seu toque muitas vezes é tão suave, mas pela fé nós cremos que o Senhor nos toca. Às vezes a Tua voz é tão baixa, sussurros aos nossos ouvidos, mas nós sabemos que o Senhor fala. Muitas vezes o Senhor nos carrega pelo colo,
Por isso que nós não vemos as tuas pegadas, mas sabemos que o Senhor está conosco. Então que nesta noite, Senhor, as minhas irmãs, se não tiveram, mas que elas possam ter uma experiência com o Senhor, de transformação, de cura, uma experiência da tua presença, uma confirmação da tua presença. Tire cada dúvida, cada incredulidade, cada sinal de falta de fé, Senhor, dos nossos corações, que nós possamos estar à disposição do seu agir. Vento do Espírito sopra sobre cada um de nós todos os dias. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor possa... Amém. Tenha certeza que o Senhor faz. Amém? Amém.